A Polícia Federal vem ocultando do Judiciário o conteúdo de vários aparelhos, dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos em ações contra possíveis envolvidos no caso do Banco Master. Dentre eles, 52 telefones celulares. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo portal Poder 360. O ministro André Mendonça relata o caso e cobra detalhes do material que foi encontrado pela corporação, que preparou o relatório detalhado, com cruzamento de dados sobre o possível envolvimento de autoridades nesse escândalo. O comportamento da Polícia Federal abriu uma nova crise entre governo e judiciário, já que os magistrados foram citados no documento em apuração sem aval do STF, mas com ciência do presidente da República. O novo relator realiza reuniões com os responsáveis pelas investigações para tentar alinhar e tomar pé de todo o caso e das investigações em curso. Começar essa com Mota. Mota, é uma situação bem embaraçosa, né? Polícia Federal estaria omitindo ou não teria compartilhado todas as informações do conteúdo encontrado nos celulares dos investigados. E deve ter uma porção de coisas que comprometem, em alguma medida, figurões, né? É muita coisa estranha, Caniato, né? A começar pelo fato de, mais uma vez, a Corte Constitucional está conduzindo a investigação que até pouco tempo ela relatada por outro magistrado que abdicou da relatoria, embora todos os magistrados digam que não havia nada de errado com a relatoria dele. Então a gente até agora não sabe direito porque ele abdicou da relatoria, mas continua tendo direito a voto nesse processo. Essa história tem tantos aspectos peculiares que é muito difícil escolher qual aspecto é o mais estranho. Mas essa história do relatório ou dos relatórios da PF é uma forte candidata, né? Inclusive, parece que a PF teria feito um relatório com uma investigação detalhada que incluiria cruzamento de dados sobre possíveis contatos daquele ministro que acabou afastado da relatoria, contatos dele com pessoas relacionadas ao Banco Master. E aí, segundo o que se sabe através da mídia, nenhuma declaração oficial a respeito disso, mas segundo fontes da mídia, 10 dos ministros consideraram que esse relatório era ilegal, inválido juridicamente. Detalhe é que, segundo essas fontes da mídia, esse relatório que os ministros consideraram ilegal e inválido juridicamente teria sido preparado com o conhecimento e a aprovação da Presidência da República Federativa do Brasil. Olha, Caniato, esse mistério está ficando cada vez mais complicado. Esse episódio citado pelo Mota, inclusive, ele é tão importante quando a gente analisa todo o caso, que juristas ou especialistas, advogados que já conversaram com vários canais de notícias, relatam que isso por si só poderia cancelar toda a investigação no futuro. Então, imagina a loucura, né? Muitos meses, por exemplo, ou até anos de investigação para lá na frente, algum investigado ou alguém que venha se tornar réu consiga cancelar todo o processo por um erro no trâmite aí. Incluíram alguém da Suprema Corte, sem o aval da Suprema Corte, isso não poderia ter sido feito pela Polícia Federal, cancela todo o processo. Tudo bem, talvez eu esteja exagerando aqui, mas quem disse isso não fui eu, não. Vários advogados que foram consultados pelos veículos de comunicação. Você, Dávila, é uma notícia importante essa, né? A omissão ou a possível omissão por parte da Polícia Federal do conteúdo encontrado nos celulares de 52 pessoas, ou melhor, 52 celulares encontrados com pessoas investigadas nesse caso. Caniato, nós já vimos na história recente do Brasil essa história de cancelar prova e cancelar processos e acabar com aquilo que foi considerado o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, a Lava Jato. Foi sepultada em cima de certas
tecnicalidades jurídicas. E isso pode acontecer. Não há dúvida que esse nome extenso de pessoas envolvidas no escândalo do Banco Master, estão se mobilizando para sepultar o caso, enterrar provas, liquidar com evidências e, evidentemente, tentar anular qualquer tipo de investigação ou provas que possam comprometer pessoas importantes da República. Este é um movimento. Mas aí tem outro movimento acontecendo, e esse é o que me traz esperança. Uma das grandes oportunidades na história para essas mudanças transformadoras é quando há um racha dentro das corporações. Porque toda vez que tem uma crise, Caniato, as corporações se fecham em copas, se unem e reagem de um jeito para proteger os seus membros, proteger a instituição e não deixar a instituição ser arrastada para o mar de lamas. Mas quando começa a ter dissidência dentro das instituições, das corporações, aí sim é uma oportunidade para mudanças. Então, ao contrário do que aconteceu no passado, dessa vez nós começamos a ver sinais de divergência dentro do próprio Supremo, dentro da polícia, dentro da Receita, e isso mostra que tem gente séria que quer cumprir o seu papel. E por querer cumprir o seu papel corretamente, que é denunciar falcatruas, roubos, assaltos no governo ou no Estado brasileiro, agora estão sendo perseguidos. Então começa a ter uma divisão dentro da corporação. E aí abre-se um espaço importante para um alinhamento de interesses de corporações insatisfeitas com a imprensa, com este sentimento de indignação da população, para que nós possamos ter mudanças para valer. Portanto, é um momento de muita incerteza, mas também de muita esperança, ver o Brasil finalmente começar a se mobilizar para sepultar esses feudos criados por corporação para fazer o brasileiro de trouxa, enquanto eles podem fazer o que bem entender e sair impune da história. Pois é, claro que trabalhamos com algumas informações de bastidores, não são informações oficiais. Há divulgação de, sei lá, trechos da investigação ou tal conversa no celular de tal pessoa, daí acabam divulgando um print, por exemplo. Então a gente não tem um contexto da discussão, da conversa, mas há muitas informações que vêm sendo reveladas e que vieram à tona. Então é possível, pelo menos, que isso indique o caminho de determinada investigação. Daqui a pouco o Bruno Musa vai trazer também suas análises em relação a essa notícia, mas tem um outro aspecto que eu queria pedir para o Mota se debruçar. Mota, quando o Dávila fala sobre uma possível divisão dentro da instituição, avaliações diferentes a respeito daquilo que você trouxe, a possível participação ou a conexão do magistrado com a figura central da investigação, enfim. Caso haja essa dissidência, ou esse racha, ou essa divisão, esse não pode ser um fator determinante para que a investigação acabe pegando um rumo diferente, sobretudo com um relator que, em tese, faria parte de um outro grupo, daquele que relatava o caso? Bom, que isso pode ser um fator para que a investigação tome um outro rumo, pode, Caniato. Nada garante que vai ser um rumo melhor do que o atual, né? O que acontece é que dentro das inúmeras tragédias que nós assistimos nos últimos anos no Brasil, essa tragédia se sobressai, que é a utilização política da polícia. Isso é um caminho cujo retorno é muito difícil. Quando a polícia deixa a sua obrigação de lado e passa a servir como instrumento de política, tudo pode acontecer. E para quem não está dentro desse jogo é muito difícil, quase impossível, saber, olhando de fora, o que é verdade, o que é mentira, o que foi feito de acordo com a lei e o que foi feito extrapolando os devidos
poderes e o processo legal. O que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil não é encorajador. E eu coloco mais uma vez aqui a grande questão: de onde virá a mudança? Se todos os que estão em posição de poder hoje foram colocados ali justamente porque aceitam fazer parte desse jogo político, como é que isso vai mudar? É um exercício que todos nós devemos fazer. Você, Musa, ainda que muitos tenham esperança, o relator, quem vai tocar os trabalhos agora na Suprema Corte é uma figura que muitos elogiam, muito discreto, enfim, possivelmente tira sigilo daqui e dali, dará mais transparência a todo o processo. Veio à tona um discurso muito religioso, também é pastor, fez um discurso repleto de informações que muitos conectaram com o que tem acontecido, enfim. Você não acha que é possível que a gente se depare com uma mudança e uma tomada de decisão no sentido de esclarecer tudo isso? Doa a quem doer, Bruno Musa? Sim, pois é o que a gente espera, né? Mais transparência. Mas isso, a inversão de valores no Brasil, ela está tão grande que parece que o mínimo que a gente espera é a gente pedir alguma coisa adicional ao que a Constituição permite. É o óbvio. Só que, de novo, o ser humano naturaliza tudo, faz parte do nosso comportamento, é natural ao ser humano, e a gente aprende a lidar com as adversidades e até com essas maluquices. Então, é como se... É o exemplo que eu sempre dou. Quando alguém é assaltado na rua e volta lá para o meu escritório e fala, roubaram meu celular ali na região ali da JK, Faria Lima, aquela coisa, fala, também a culpa é sua, você tirou do bolso. Então, nós naturalizamos a inversão de valores, e quando nós pedimos transparência para algo que é público e notório, deveria ser, uma vez que toda a população está pagando de alguma forma, direta e indiretamente, por tudo isso que o Brasil está vivendo, essa crise de imoralidade tremenda, parece que estamos pedindo algo demais. Então, é realmente aquilo que eu questiono sempre. O que é o servidor público? Ele não deveria servir ao público, servir ao pagador de imposto, que só faz porque tem medo de ser preso e não porque espera algum tipo de retorno? Não. No Brasil, nós nos tornamos absolutamente escravos daqueles poucos que detêm o poder. Ou seja, quantas pessoas detêm o poder no Brasil? Se nós olharmos todas as instituições, será um número infinitamente pequeno frente aos 213 milhões de brasileiros. Essas pessoas legislam, comandam, judicializam absolutamente tudo sobre nossas vidas, inclusive a moralidade. Pessoas imorais decretando para você o que é moral na sua vida. E aí, nós naturalizamos quando pedimos alguma coisa mais. Queremos transparência, nós financiamos isso de maneira coercitiva, de maneira obrigatória. Nós não temos que nos ajoelharmos e pedirmos, por favor, ou termos medo de pedir a transparência. Mas no Brasil a inversão de valores é tamanha que nós viramos escravos dessas pessoas que nos extorquem de alguma maneira, expoliam toda a geração de riqueza da propriedade privada, e a gente precisa pedir um favor, que é a transparência para aquilo que nós financiamos, e estão, de alguma forma, corrompendo todo esse sistema por dentro. Então, eu acho que quando as pessoas começam a tomar consciência disso, e no meu entender, como a gente falou ao longo do dia hoje, isso já vem acontecendo, a pressão começa a ficar forte. E como o próprio Dávila falou, quando as peças começam a brigar entre elas, alguma coisa está surtindo efeito. De novo, eu não acredito em pressão de dentro do sistema. Mesmo que você tenha alguém ou algumas pessoas pressionando lá de dentro para mudança, é urgente e necessário que essa pressão venha de fora do sistema político, da sociedade civil, para dentro da política. Em certo grau, eu acho que a gente está avançando. Rápido ou devagar, não sabemos. Mas eu acho que a coisa começa a ficar complicada e deve ter bastante gente sem dormir por lá, viu? Daqui a pouco eu vou trazer informação sobre o desfile, ainda o desfile da Escola de Samba que homenageou o presidente da República. O presidente foi perguntado sobre esse desfile. A gente vai trazer daqui a pouquinho. O Dávila só vai fechar a reflexão a respeito desse tema que a gente analisa aqui. Dávila, queria só pedir para você passar a régua e encerrar essa discussão, porque há muita gente fazendo comparação com a Lava Jato. Você acha que dá para a gente colocar em perspectiva o caso do Banco Master poderia se tornar uma nova Lava Jato? Isso te anima ou te desanima?
me anima, porque é uma lava-jato diferente. Porque, como eu disse, ao contrário da lava-jato, existe hoje uma divisão dentro das corporações. E não é só dentro da justiça, é dentro de outros órgãos importantes, como é o caso da Receita Federal, como é o caso do COAF, como existem outras divisões dentro da política, e própria da política partidária. Então, eu vejo que a situação deste caso do Banco Master é diferente da Lava Jato. A Lava Jato era praticamente a força-tarefa do Sérgio Moro ali, que depois, quando chegou no Supremo, foi desfeito. Agora tem divisão dentro do próprio Supremo, onde começa a história. Então, me parece que desta vez, como bem lembrou Musa, se tiver essa combinação de pressão popular com esta divisão no corporativismo, pode ser que nós estamos aí beirando um caso que pode trazer à tona os podres da República e fazer o Brasil finalmente acordar desta apatia cívica que vem, infelizmente, colaborando para que esse populismo desenfreado ajude a degenerar cada vez mais a moral e as instituições da nossa democracia.